Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Este é o primeiro vídeo da temática número 3, que trata de temas relacionados à política. Pensamos em tratar desse assunto durante a campanha eleitoral do ano 2014. No entanto, resolvemos não fazê-lo para não sermos confundidos e enquadrados como sendo mais uma das inúmeras artimanhas da coisa com seu sistema só coca. Possivelmente isso poderia ter ocorrido pelo fato de que durante a campanha eleitoral a nação foi iludida e induzida a se dividir e com muito ardor torcer pelo seu partido, como se fosse seu time, e como se a disputa eleitoral fosse uma simples partida de futebol, na qual, ao final, as torcidas saíram pensando que uma ganhou e que a outra perdeu, quando, em verdade, ambas saíram perdendo e perdendo muito. Os políticos que protagonizaram esse espetáculo deprimente de tantas mentiras e falsidades, mais uma vez conseguiram agradar a coisa. A coisa, gente, é a coligação das oligarquias internacionais S.A., mantendo a nação mal informada e prisioneira na caverna só coca, embriagada com a cachaça da politicalha e com a droga da propaganda enganosa. Irresponsavelmente, como de costume, os falsos políticos cooptaram e corromperam os ditos formadores de opinião mediante subornos e favores, tudo custeado com o nosso dinheiro, para que estes, sem qualquer escrúpulo, espalhassem fatos e boatos, gerando uma polarização insana e intransigente, indiferentes aos riscos de provocarem uma guerra fratricida em nosso país, o que culminaria na divisão da nossa nação e na secessão do território nacional. Analisando sem paixões a campanha eleitoral do ano de 2014, veremos que ela aconteceu e se manteve sempre dentro da caverna só coca. Só coca, gente, é socialismo, comunismo, capitalismo, que para nós é uma coisinha só. E os seus resultados eleitorais não poderiam ser outros, senão a manutenção do status quo, ou seja, continua tudo como antes. Vejamos a imagem da campanha eleitoral do ano de 2014, mantida sob o total controle da coisa e restrita ao interior da caverna só coca. A campanha eleitoral do ano de 2014 dentro da caverna só coca. Inicialmente, gente, é importante lembrar que a caverna só coca ela é construída a partir das nossas ideias e das nossas formas de pensar e de agir. Se nós só pensamos em socialismo, comunismo e capitalismo, nós estamos, portanto, encaixados, dentro da caverna só coca. A caverna só coca, você está vendo esta figura, é como se nós tivéssemos cortado a caverna e estamos vendo o interior dela, porque tudo acontece dentro desse conjunto que nós chamamos de caverna só coca. Ali na parte superior nós temos a coisa comandada evidentemente pela oligarquia financeira, e nós já sabemos que é a coligação das oligarquias internacionais S.A., e logicamente colocada fora da caverna. Dentro da caverna estamos todos nós, e tendo à esquerda, nas arquibancadas, ou seja, em posições privilegiadas dentro da caverna, nós temos do lado esquerdo os arquibaldos de esquerda, e do lado direito, na cor azul, nós temos os arquibaldos de direita. E no fundo da caverna, no poço da caverna, onde exatamente estão as gerais, como num campo de futebol não tem as arquibancadas e as gerais, pois bem, as gerais são os locais menos favorecidos da caverna. E ali dentro estão os geraldinos, no poço da caverna. Portanto, vamos agora analisar como é que funcionou a eleição de 2014 a partir dessa visão nossa de ela ter ocorrido dentro da caverna só coca. Os atores do tragicômico espetáculo ocorrido dentro desse teatro denominado Caverna Só Coca são a coisa,
os políticos, os arquibaldos e os geraldinos. A coisa. Quem é a coisa? A coisa, gente, é a coligação das oligarquias internacionais S.A. É ela quem cria o script, dá as ordens e pré-estabelece os resultados que devem ocorrer dentro da caverna. Ela, obviamente, mora fora da caverna, mas mantendo todos nós ali encarcerados para não criarmos embaraços para os seus demoníacos planos de miséria e escravidão social. Os políticos. Quem são os políticos? Os políticos são os paus mandados ou capachos e serviçais da coisa. As suas campanhas são financiadas por ela e pelos seus seguidores e adeptos, com dinheiro, obviamente, roubado dos cofres públicos. As campanhas políticas estão cada vez mais caras, porque está também cada vez mais difícil manter a grande mentira política do sistema que eles defendem. Por essa razão, um dos maiores gastos das suas campanhas são com marqueteiros e agências de propaganda, especializados em dourar mentiras para se parecerem com verdades. Suas obstinações são as suas eleições, para continuarem no poder e a serviço da coisa, comendo as migalhas caídas das mesas dos seus opulentos patrões. Os arquibaldos. Quem são os arquibaldos? Os arquibaldos são aqueles que ocupam os camarotes localizados nas arquibancadas da caverna Sococa. Daí o nome arquibaldos, porque eles ocupam as arquibancadas, né? Eles se subdividem em arquibaldos de centro, os socialistas, né? De esquerda, os comunistas, e de direita, os capitalistas. Dentro dessas subdivisões, eles formam três categorias: os afins, os assessores e os antagonistas. Os arquibaldos afins são os familiares, os parentes e amigos do político, que, tendo com ele afinidade, participam das suas campanhas, movidos por motivos pessoais, defendendo as propostas suas e de seus aliados, independentemente de estas serem éticas ou antiéticas, lícitas ou ilícitas, úteis ou prejudiciais aos interesses sociais e ou nacionais. Os arquibaldos assessores são os serviçais do político, que dele receberam cargos públicos de livre nomeação e que, por essa razão, têm que trabalhar e colocar também sua família a serviço da campanha do seu patrão, sob pena de perderem a boquinha, que geralmente é um bom emprego, obviamente custeado com dinheiro público. Os arquibaldos antagonistas são os cidadãos revoltados, que se aliam a partidos e políticos corruptos e que por eles se deixam usar, não porque acreditam nos seus candidatos e ou programas, mas porque torcem contra a corrupção daqueles outros partidos e políticos dos quais, por razões de antipatia, quem sabe até de inveja, se tornaram ferrenhos adversários. Como vimos, as motivações subjacentes que influenciam as opiniões dos arquibaldos, sejam eles de centro, socialista, de esquerda, comunista ou de direita, capitalistas, são todas emocionais e desprovidas de ética e de credibilidade, haja vista serem hoje condicionadas pelas influências dos partidos e políticos sabidamente submissos à coisa. O pior de tudo, lamentavelmente, é que os arquibaldos têm sido usados direta e eficazmente pelos partidos e políticos e indiretamente pela coisa como formadores de opinião, cujas informações são levadas pelos mais variados meios de comunicação para enganarem e induzirem a erros os desinformados geraldinos. Os geraldinos. Quem são os geraldinos? Os geraldinos são os cidadãos do povo, os mais desfavorecidos,
que são relegados ao desconforto dos fossos e porões da caverna Sococa, onde estão localizadas as gerais, daí o nome Geraldinos. Ali só recebem informações falsas que os induzem aos erros nas ditas escolhas dos seus representantes. Os geraldinos são sempre acusados pelos arquibaldos perdedores das eleições de serem os responsáveis pelas más escolhas dos maus políticos e governos eleitos e, principalmente, pelo estado de injustiças, miséria e servidão a que têm sido submetidos. Quanta injustiça! Os políticos corruptos, assessorados pelos arquibaldos, estes sim, são muito mais responsáveis pelas informações falsas que têm induzido os geraldinos aos sucessivos erros nas suas escolhas. Em verdade, os geraldinos, os cidadãos do povo, os mais desfavorecidos dentro da caverna Sococa, jamais tiveram a oportunidade de escolher os seus representantes e os seus governos. A coisa sim, esta é quem tem escolhido e patrocinado políticos por profissão para com seu teatro da politicalha e com a sua propaganda enganosa perpetuá-los no poder a seu serviço. Para tanto, tem mantido a sociedade encarcerada na caverna Sococa, de onde se arrancam os resultados mais estapafúrdios que empanam a ilegitimidade dos governos tiranos no comando dos estados. Eis a verdade que nos foi revelada pelas eleições do ano de 2014. Quando os políticos se apresentaram como candidatos diante da sociedade e especialmente diante dos geraldinos, eles já haviam sido escolhidos e já estavam sendo festejados e até bajulados pelos arquibaldos de centro, de esquerda e de direita que vivem ao seu redor. São sempre os arquibaldos de centro, de esquerda e de direita, seguindo o script traçado pela coisa, que dão início à troca de farpas, à propaganda enganosa e ao teatro da politicalha cavernosa, que induz todos à sensação de que estamos vivendo uma democracia. E tudo isso apenas para legitimar com os nossos votos a corrupção dos políticos e o programa da coisa. Vejamos o que aconteceu no Brasil nas eleições do ano de 2014 para a escolha de representantes para ocupar os cargos do Poder Executivo. Conforme a publicação oficial divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tivemos os seguintes resultados. Total geral de eleitores inscritos no Brasil, 142.822.046 eleitores. Total de votos válidos, 105.542.273 votos. E total de votos BNA. BNA, gente, é branco, nulo e abstenção, ou seja, pessoas que nem sequer quiseram comparecer às urnas. Isso deu 26,1% dos votos, um total de 37.279.773 brasileiros que não votaram ou votaram nulo ou em branco. Pois bem, do total de votos válidos, porque os votos válidos são aqueles votos que realmente compareceram às urnas e foram colocados na urna eletrônica, né? Do total de votos a favor da presidenta Dilma, então tivemos 54.501.118 votos, representando 38,2% do total dos eleitores. Votos contra a Dilma, 88.320.928. Esse cálculo é feito da seguinte forma: pegamos os votos do seu adversário Aécio Neves, né, que foi 51.041.155 votos, e somamos aos votos branco, nulos e abstenções de 37 milhões
279.773 votos, somado esses dois valores, dá, portanto, 88.320.928 votos contra a presidente Dilma, ou seja, são votos que não foram para ela, foram contra ela, ou porque não compareceram, porque foi em branco, porque foi nulo, que é porque votaram no seu opositor. Portanto, votos a favor da presidenta Dilma, 38,2% do total de eleitores, e votos contra, 61,8% do total dos eleitores. Com relação ao Aécio Neves, total de votos a favor do Aécio, 51.041.155 votos. Teve, portanto, 35,7% do total dos eleitores. Votos contra Aécio, 91.780.891 votos, portanto, 64,3% do total dos eleitores votaram contra Aécio Neves. Portanto, estamos vendo aí que os dois candidatos, nenhum conseguiu a maioria do total dos eleitores. A legitimidade necessária para um governo ocupar e exercer o poder político de um Estado pertencente a uma nação de mais de 200 milhões de cidadãos e partir para a gestão de um patrimônio imenso como é o Brasil, haveria de prever, se não a unanimidade da vontade nacional, pelo menos a maioria esmagadora do total de votos dos cidadãos. O resultado eleitoral oficial refletido na publicação do TSE nos leva à seguinte conclusão: o governo atual, dado como eleito nas eleições do ano de 2014, a exemplo de tantos antecessores, não tem o condão da legitimidade para ocupar e exercer o poder executivo no Brasil. E não fossem os casuísmos inseridos na legislação eleitoral, nem ele, nem o seu opositor teriam sido eleitos. Vejamos o que aconteceu no Brasil nas eleições do ano de 2014 para a escolha de representantes para ocuparem os cargos do Poder Legislativo. Conforme a publicação oficial divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tivemos os seguintes resultados. Segundo as estatísticas oficiais do TSE e de acordo com a legislação criada pelos mesmos políticos que elas submeteram, dos 513 deputados federais dados como eleitos na eleição do ano de 2014, apenas 36 deles obtiveram os votos necessários para ocuparem um cargo na Câmara Federal. Estamos afirmando com isso que, dos 513 deputados federais que ocuparam a Câmara Federal em 2014, 477 deles não foram eleitos com seus próprios votos, mas com votos dados a outros candidatos do mesmo ou de outros partidos. Isso equivale a dizer que não fossem os casuísmos inseridos na legislação eleitoral, esses 477 deputados jamais teriam sido eleitos. Podemos, pois, afirmar: os atuais ocupantes do Poder Legislativo Federal, no estadual não é diferente, hein, pessoal? Se formos analisar os estaduais, também não é diferente. Eles não têm a legitimidade necessária para nos representar, tanto na Câmara como no Senado Federal, onde existem inúmeros suplentes de senadores empossados sem jamais terem sido votados, e também senadores dados como eleitos nas mesmas condições de ilegitimidade adotadas na eleição para o Executivo. Importa lembrar que toda essa crise e carência de legitimidade de origem política e eleitoral reinante nos amplos poderes executivo e legislativo ocorre e invade também o campo do poder judiciário. Se não, vejamos. Considerando que os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicados por autoridades dos poderes executivo e legislativo,
que, como já vimos, sem legitimidade, obviamente foram, são e continuam sendo ilegítimas as suas indicações. Donde podemos concluir, estamos diante de uma grave crise política e de legitimidade que precisa ser resolvida urgentemente, haja vista que ela é uma das mais evidentes causas da tirania dos governos contra a nação. Quanto à tirania, lembremos, é a trilogia composta de corrupção, mais injustiça, mais violência. Fica cada dia mais evidente que a nação brasileira já não mais quer ou aceita o desemprego, os salários de fome, a escassez de crédito, as altas taxas de juros e a carga tributária, mormente em face da usurpação desaforada das nossas riquezas e tributos e dos desvios de finalidades do Estado apenas para manter a tirania institucionalizada. Como se não bastasse as graves irregularidades eleitorais que afrontam e deformam a manifestação da soberania popular, emerge como fato vergonhoso o elevado custo da campanha eleitoral do ano de 2014. Vejamos por quê. Mais uma vez, segundo o TSE, a campanha eleitoral do ano de 2014 foi a mais cara de toda a história nacional. Nela se gastou nada menos que 5,1 bilhões de reais. Isso apenas em valores declarados, porque nós sabemos que corre muito dinheiro por baixo do pano que não são declarados, né? Desse total declarado, o PT, só o PT, gastou 1,121 bilhões de reais e o PSDB gastou 1,038 bilhões de reais. Para especialistas e jornalistas, esse dinheiro seria suficiente para construir uma nova linha de metrô, levantar mais de 20 novos hospitais, pagar 4 meses do Bolsa Família para todos os brasileiros inscritos neste programa, construir 76 mil novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida ou para construir 4 modernos estádios de futebol. Esse gasto astronômico suscita questões que já não podem ficar sem respostas. Por exemplo, de onde vem tanto dinheiro? Quem está bancando toda essa campanha bilionária? Qual o real interesse dos seus financiadores? Por que e a troco de quê os partidos e políticos recebem e aceitam dinheiro dos banqueiros, das grandes corporações e das empreiteiras? Por que os partidos políticos que prometem e dizem que vão defender os interesses e direitos dos cidadãos, em vez de solicitarem deles, dos cidadãos, contribuições para financiarem as suas campanhas, ao contrário, fazem oferecer suborno, dinheiro, vantagem, favores em troca dos seus votos? Por que os partidos e políticos não falam a verdade e ou esclarecem os cidadãos sobre os seus direitos e deveres inerentes à cidadania? Por que nas suas campanhas só falam mentiras e baboseiras que não levam a nada? Por que os partidos e políticos têm tanto interesse em ganhar as eleições e o que se esconde por trás das paixões ardentes e fervorosas dos seus candidatos e, em especial, dos seus bajuladores e puxa-sacos? O que justifica um investimento tão elevado de 5,1 bilhões de reais em propaganda enganosa apenas para eleger políticos corruptos e disseminar a mentira, a falsidade, a discórdia e a intriga no seio das famílias e da sociedade? Sem dúvidas, apesar dos 5,1 bilhões de reais gastos, o nível da campanha eleitoral do ano de 2014 foi baixíssimo. Os temas mais relevantes a serem debatidos
foram intencionalmente omitidos, ou seja, foram deixados de fora pelas falsas lideranças em disputa. E sabem por quê? Porque contrariavam os interesses da coisa e dos corruptos financiadores das suas campanhas. Ninguém tratou com seriedade das questões essenciais relacionadas ao desemprego, à escassez de crédito, às taxas de juros escochantes, tampouco da carga tributária que tem escravizado empresários e trabalhadores e que a cada dia mais tem empobrecido os consumidores e a nação. Quanto à corrupção macro e no atacado, explícitas e escancaradas no orçamento da União para 2015, apesar de todos os candidatos serem profundos conhecedores desse grave problema, ele sequer foi lembrado nos discursos de campanha de qualquer dos candidatos. É uma vergonha. Vejamos o orçamento da União. Está aí o orçamento da União, no valor previsto de 2,86 trilhões de reais para 2015. Ou seja, foi lançado e estava na mão deles em plena campanha esse orçamento. Pois bem, do total desse orçamento, gente, é do dinheiro que vem para a mão do governo. 51,8%, ou seja, mais da metade, o equivalente a 1,48 trilhões de reais só para meia dúzia de banqueiros. E isso não foi falado nas eleições. E com relação ao salário mínimo, os candidatos sequer deram a mínima atenção. No entanto, em relação aos próprios salários, eles foram bastante generosos. Vejamos que em janeiro de 2015, quando era anunciado o salário mínimo de 788, os salários dos candidatos subiam para mais de 30 mil reais por mês. Vejamos no gráfico a seguir. Nós temos ali o Congresso Nacional. Um deputado e um senador está recebendo, já a partir de janeiro, R$ 33.700 por mês de salário, afora um tal de cotão, que é mais 33 mil, afora ajuda de custo, e as emendas do orçamento, que ninguém tem nem sequer ideia de quanto é o valor, que eles surrupiam dos cofres públicos. Pois bem, ali no Supremo Tribunal Federal, à direita, os ministros estão ganhando R$ 33.700 por mês, afora outras vantagens, certo? E a presidenta Dilma está ganhando R$ 30.900. Eu não sei como é que essas autoridades precisam desse salário para eles e nós não somos contra. Achamos até que é um salário razoável. O que não pode ser admissível, em hipótese alguma, é um salário de fome de R$ 788. Ora, como é que o presidente ganha 30 mil? Ele acha que precisa. O Congresso Nacional, que está lá para nos representar, 33 mil acha que precisa. O ministro do Supremo Tribunal, 33 mil precisa. Tudo muito bem. E achar que um trabalhador, um de nós, não precisa, só precisa de R$ 788, que é isso? Isso é uma brincadeira. Vamos começar a pensar, a melhorar esse salário. Não vamos reduzir o salário de quem já tem um salário alto. Isso é um problema a menos. Vamos procurar reduzir, aumentar o salário de quem necessita. E começamos a falar a mesma linguagem. Vamos começar por baixo, falar um salário mínimo de R$ 10 mil por mês. Isso para começar. Lá adiante, siga os vídeos, você vai entender como isso é possível e provar que esse dinheiro existe e vamos trabalhar para resolver esta questão. Uma pergunta tem que ser feita. Por que o salário deles pode ser 30, 33 mil por mês e o do trabalhador não pode ser 10 mil? Se o dinheiro existe e nós vamos provar que o dinheiro existe, onde é que ele está e por que não está chegando na mão dos trabalhadores? Ora, 30 mil, 33, muito bem. Mas vamos começar a pensar a partir de 10 mil reais de salário mínimo. Acompanhe os trabalhos que nós estamos apresentando, acompanhe os vídeos, você vai entender exatamente a importância que isso tem para todo o Brasil. Por fim, o que mais temos visto são as reclamações da sociedade em forma de charges e críticas postadas na internet e nas redes sociais, como veremos nos quadros a seguir. A carga tributária, veja lá, o peso do tributo nas costas do cidadão, do empresário
do cidadão comum de um modo geral. Isso está fazendo com que o país ande de forma muito lenta, não aconteça o progresso, nem ninguém possa melhorar de vida, porque há um peso exagerado da carga tributária. Aí a carga tributária fazendo o empresário de burro. Na verdade, é uma humilhação. O que os nossos empresários estão passando é um absurdo, enquanto as empresas transnacionais, favorecidas pelo nosso próprio governo, concedem isenções. Então se trata, assim, de uma concorrência injusta, ou seja, de uma competição predatória que é contra o empresário nacional. Precisamos resolver essa questão. Aí, mais uma vez, nós estamos mostrando a carga tributária inserida nos produtos. Nós não temos sequer ideia de quanto é embutido de imposto em cada produto, porque cada produto tem uma carga diferente. E ali nós estamos mostrando exatamente o imposto devorando o cidadão. Aí é o desespero da senhora, né, com a grande variedade de tributos, imposto de renda, IPI, ICMS, COFINS, PIS, contribuição social, CPMF, INSS. Isso é um absurdo, não precisa nada disso. Vamos começar a pensar na ideia do imposto único. Aí a carga tributária levantando o Brasil, que ninguém suporta mais a carga tributária. Isso não somos nós que estamos fazendo isso. Está na internet, a sociedade está se manifestando e mostrando que não está concordando com nada disso. Aí você está vendo o banqueiro oferecendo empréstimo ao trabalhador. E equivale a o quê? Uma forca, né? É oferecendo empréstimo é a mesma coisa de oferecer a morte. Se você tomar dinheiro emprestado hoje do seu financeiro, você está como que condenado à morte. Nesse chat está sendo mostrado na internet. Aí é o político rindo do cidadão, dizendo não tenha dúvida, não tenha medo, ele só vai arrancar um braço, se referindo aos juros. Na verdade, é o juro devorando o cidadão a cada dia que passa. Também não é de nossa autoria, está na internet, você vai consultar, vai encontrar. Também não é nosso, mas tá aí, juros de cartão de crédito chega a 300% no Brasil. Isso é uma vergonha, isso é usura, isso já não é juro, isso é uma usurpação de riqueza. Eu considero até um roubo, tá? Um assalto institucionalizado que está acontecendo no Brasil. É uma vergonha isso aí. Precisamos tomar uma providência para resolver essa questão. Aí é importante a gente entenda, você tem a perna esquerda azul, não tem esquerda, a perna direita está azul mostrando direita e a esquerda vermelha, né? A direita pisando o cidadão e ele dizendo da próxima vez eu voto na esquerda, enquanto a esquerda pisando o cidadão do outro lado, da próxima vez eu voto na direita. E esse jogo de esquerda e direita é para enganar aos trouxas, né? É um recado para nós, né, que temos sido feitos de trouxas, em vez de eleitores, que ainda acreditamos nessa farsa de direita e esquerda. É preciso dar uma corda ao Brasil. Aí nós estamos vendo exatamente aquela charge que está dentro da caverna Sococa, onde nós estamos vendo a oligarquia financeira, né, o representante da oligarquia financeira, com seus pés sendo engraxados no sapato, a disputa dos 12 grandes partidos, e ele dizendo, calma, garotos, não briguem, vocês dois me servem muito bem. É preciso nós ficarmos atentos para não cair mais nessa armadilha que o Sococa nos preparou. Pois bem, nessa charge também é mais uma prova daquilo que nós falamos, de que a coisa é quem escolhe os candidatos. Para eles, qualquer um que ganhar está muito bem, porque vai fazer exatamente aquilo que ele colocou no script, que ele colocou no seu programa. Daí porque, calma garotos, vocês me servem muito bem, qualquer um que ganhar está em casa. É isso que está acontecendo, isso que ele diz, essa é a comprovação do que nós temos dito em relação ao que acontece dentro da caverna. Aí você está vendo o governo com um monte de dinheiro entregando na mão dos banqueiros. E lá o que sobra para o povo. Fomos nós que fizemos. Está na internet também. Muito embora louvável o bom humor, como os brasileiros têm enfrentado tão graves questões, entendemos chegada a hora de nos posicionarmos contra a politicária dos políticos por profissão, que é a causadora de todos esses problemas, cuja solução se constituem desafios no campo da verdadeira política e, desta vez, para os políticos por vocação. Queremos informar que, a partir de agora, apresentaremos uma sequência de vídeos sobre política, mas convém esclarecer que a política da qual iremos falar é muito diferente da atual politicália que conhecemos e que é comum do sistema Sococa. Sococa, gente, vamos lembrar, socialismo, comunismo, capitalismo, que para nós é uma coisinha só.
Como introito, ouçamos pensadores notáveis com os quais comungamos, porque os seus posicionamentos sobre política são didáticos e esclarecedores. Destacamos entre eles Dr. Antônio Telles, prefaciador do livro Semente de Democracia, Rui Barbosa e o professor Dr. Rubem Alves. Política e politicália, vocação versus profissão. O homem, um animal político, com a palavra Dr. Antônio Telles. O homem, escreveu Aristóteles, é um animal político. Na visão aristotélica endossada pelo pensamento e pela praxis cristã, todo ato humano consciente visa a um fim e se transforma ipso facto num ato político, quer tenha ou não consciência disto o indivíduo que age. É inconteste que o lento e penoso processo de evolução da humanidade ao longo do tempo, desde as brumas da pré-história aos nossos dias, passou pelos caminhos da política. É a política, por conseguinte, a força propulsora que impele a marcha da história do homem na sua multimilenar e espinhosa peregrinação terrena. Por essa razão, o Papa Pio XI, de saudosa memória, numa de suas alocuções apostólicas, afirmou que a política é, depois da religião, a mais nobre das atividades humanas. Política e politicália, vocação versus profissão, com a palavra Rui Barbosa. A política não é esse jogo de intriga, da inveja e da incapacidade a que entre nós se deu a alcunha de politicagem. Essa palavra não traduz ainda todo o desprezo do objeto de significado. Não há dúvidas que rima bem com a criadagem e parolagem, afilhadagem e ladroagem. Quem lidará com o batismo adequado? Politiquice? Politiquismo? Politicália? Neste último, sim, o sufixo pejorativo queima como um ferrete e desperta ao ouvido uma consonância elucidativa. Política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicália é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicália, a malária dos povos de moralidade estragada. Política e politicália, vocação versus profissão, com a palavra o professor Dr. Rubem Alves. De todas as vocações, a política é a mais nobre. De todas as profissões, a política é a mais vil. Vocação do latim vocare quer dizer chamado. Vocação é um chamado interior de amor, chamado de amor por um fazer. Um político por vocação é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. Vocação é diferente de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se encontra não na ação, mas está no ganho que dela deriva. Todas as vocações podem ser transformadas em profissões. O jardineiro, por vocação, ama o jardim de todos. O jardineiro, por profissão, usa o jardim de todos para construir seu jardim privado, ainda que para isso aconteça, a seu redor aumente o deserto e o sofrimento. Assim, é a política que o Rui Barbosa chama de politicália. São muitos os políticos profissionais. Posso então enunciar minha segunda tese. De todas as profissões, a política é a mais vil, o que explica o desencanto total do povo em relação à política.
Nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. Talvez então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, poderemos começar a traçar um novo destino. Em síntese, podemos concluir que entre os anos de 2014 e este de 2015 que começa, surge um divisor de águas, que será mostrado no quadro a seguir. O ano de 2014, gente, foi o ano da politicalha e dos políticos por profissão. Este ano de 2015 é o ano da política e dos políticos por vocação. Você, que é um político por vocação, está me assistindo, se prepare e venha. Vamos fazer parte deste movimento para nós colocarmos ordem na casa. A nação brasileira precisa de você, político por vocação. E você também, cidadão brasileiro consciente, para nós promovermos a transformação que precisamos para sairmos de uma vez por todas da situação de miséria e de escravidão em que nos encontramos. Para conhecermos a diferença, convidamos a todos, e em especial a vocês, cidadãs e cidadãos brasileiros, para virem entender e fazer parte do que chamamos política por vocação. Somente assim abandonaremos a prática da politicalha que nos tem mantidos prisioneiros como eleitrouxas na caverna Sococa. É isso aí, pessoal. Está na hora de refletirmos sobre o tipo de política e de políticos que temos e que queremos ter ou ser. Se política ou politicalha, e principalmente se políticos por vocação ou políticos por profissão. Adquira os vídeos, faça a coleção completa para que a sua capacitação e conhecimento sobre esses temas não fiquem fracionados. Levante o debate e prove que o conhecimento nos traz a verdade, nos liberta e nos mostra o caminho da prosperidade, da felicidade, do progresso e da paz. Esse debate deve ser entre familiares, amigos, nos bares, na escola, no trabalho, em todos os lugares onde você se fizer presente. Acredite, está próximo o grande dia. Vamos à demarquia, vamos à festa.